Olá, meus amados, estamos de retorno para que possamos hoje concluir a nossa penúltima lição da Escola Bíblica Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus e somos do Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nosso endereço, Rua Manuel Martins, número 35, onde temos a nossa sede, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. E ainda as nossas filiais, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. O ponto de referência é a Escola Municipal Jaime Martins, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Ainda no município de Porto Real, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real, e nossa igreja localiza-se bem em frente ao CRAS. Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Temos ali em Santa Rita de Jacutinga a nossa igreja funcionando, a Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à Praça da Estação. Também, brevemente, estaremos com um novo endereço, ainda no estado de Minas Gerais, em Santa Isabel do Rio Preto. A previsão para a inauguração da nossa igreja será no próximo dia 28 de janeiro do ano vindouro. Também temos nossos trabalhos agregados à igreja em Caratinga, Minas Gerais, e estado da Bahia, Pastor Hélio. Nosso endereço nós estaremos fornecendo brevemente para vocês. E nós estamos estudando neste fechamento de trimestre na nossa lição bíblica Ebenezer Dominical. Durante este quarto trimestre, viemos falando sobre fundamentos da unidade cristã. E o que aprendemos, e o que estamos ainda aprendendo, é de que não existe unidade fora da verdade, que é Cristo Jesus. Então, o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso paradigma de unidade está em Cristo Jesus. E trazemos para vocês a nossa próxima revista, Ebenezer Dominical, será com a temática Desafios da Igreja para o século 21, durante o primeiro trimestre do ano de 2023. Estaremos estudando sobre os desafios, os grandes desafios da igreja nesta era pós-moderna. E o nosso comentarista é o pastor Josafá Terra. Também está no prelo
para a próxima semana nós já teremos o nosso jornal Missão Europa em Ação. Este é o novo jornal, a capa do nosso novo jornal. Aqui trazemos notícias não somente do Brasil, estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e agora Bahia, mas também das nossas igrejas na Europa. Missão Europa em Ação número 2 é o nosso mais novo lançamento. Para a próxima semana já teremos em mãos o nosso jornal. Bem, na Itália, as nossas igrejas funcionam em Milano Bollate, onde situa-se a sede. Reggio Emília, congregação de Milano. Brescia, congregação de Milano. Parma, também congregação de Milano. Mantova, congregação de Milano. San Giuliano, congregação de Milano. Novara Trecassi, congregação de Milano. Torino, congregação de Milano. Vale da Aosta, congregação de Milano. San Bonifácio Verona. Firenze Calenzano e Bologna Coimep. Então, estas são as nossas igrejas, as nossas frentes de trabalho na Itália. Também temos trabalhos em Portugal, em Caldas da Rainha, Coimep, Pero Pinheiro, congregação de Caldas, Rio Maior, congregação de Caldas, Áquida, Coimep e Faro, Coimep. Ainda na Espanha, Valência, Centro e Alaquás, Valência. Na Suíça, temos nossa igreja funcionando em Locarno, Lugano. Na África, temos um grande trabalho sob a coordenação do pastor José Geraldo e missionária Eva Aparecida. Exatamente na cidade de Beira, em Moçambique. Temos lá o projeto AMI Brasil, um trabalho social, comunitário, realizado com muito amor pelo pastor José Geraldo, com mais de 260 crianças que são alimentadas diariamente por este projeto. E em terras brasileiras, já dissemos, temos Mangueiras, onde fica a nossa sede, Santo Agostinho, Volta Redonda, Porto Real, estado do Rio de Janeiro, e Arrozal, distrito de Piraí. E em Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga, brevemente Santa Isabel e Caratinga. Nossa igreja ali dirigida pelo pastor João Batista Jatobá, conhecido como João Batista Jatobá. Bem, a nossa lição, penúltima lição, lição 12, 18 de dezembro do ano de 2022, fala que Deus é Deus de unidade. Então vamos estudar hoje sobre este ser soberano, que é um Deus eterno, como Deus de unidade. O texto áureo está fundamentado no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma
e de todas as tuas forças. Verdade aplicada. O judeu ortodoxo crê piamente que Jeová é o único Deus. A palavra em todo o Antigo Testamento afirma esta verdade com a firme certeza. Da mesma forma, deve agir o cristão que professa crer no Deus imutável. Deus é Deus de unidade. E os objetivos desta nossa lição de hoje falam sobre tornar evidente de que maneira a unidade de Deus coloca-se em evidência. Trazer à baila a unidade de Deus como ponto de referência. E destacar com evidência a preponderância da unidade de Deus. Os nossos textos de referência encontram-se nos registros do Evangelho de João, capítulo 17, versículos 22, 23 e 24. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. E na introdução, tecemos comentário dizendo que Deus é triuno. Não existe outro Deus além do Eterno. Sua existência é anterior à criação do universo, autoexistente desde o infinito. Por isso, ele é perfeito, único e sem par. Sua natureza exprime a sua personalidade e seus atributos torna-o perfeito em unidade. A unidade divina refere-se à existência de um único ser no universo como causa primeira de todas as coisas. Deus é um ser com 3 manifestações, e isso explica a sua unidade. E o título do tópico primeiro, verdade única. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. A verdade sobre a existência de Deus é inteiramente absoluta, pois ela perdura desde a eternidade, na infinitude dos tempos, em todo o universo. Deus é a verdade única, pois não é possível explicá-lo como uma não verdade.
Ainda que teologias ateístas tentem provar o contrário, a verdade de Deus é a verdade para todos. Poderia algum ser vivente sobreviver sem o ar atmosférico para respirar? É possível uma mesma pessoa fazer-se presente em momentos diferentes, de maneira simultânea? Pode alguém viver concomitantemente no passado e no futuro? Diante das situações expostas, como querer explicar Deus? Sua existência é real e ponto final. Esta é a mensagem fundamental da Bíblia, com base nas afirmativas dos profetas e dos apóstolos que conviveram com Cristo. Subitem 1.1 O único Deus. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas, capítulo 1, versículo 4. A palavra revelada de Deus fala-nos da sua unidade, demonstrando que Ele é o único e verdadeiro Deus. A palavra único tem o significado de alguém que só existe sozinho, que não há outro igual. Ou seja, Deus é um só, desacompanhado de qualquer outro semelhante a Ele. A palavra único vem do grego monóclino. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o sabais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10. Subitem 1.2 A unidade singular de Deus. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Ainda profeta Isaías, capítulo 44, versículo 8. A palavra de Deus faz referência ao único ser que se distingue de todos os demais, pois sua singularidade evidencia-o como ser infinito, absolutamente perfeito. Não pode existir outro Deus de incontestável superioridade. Sua magnificência exclui todas as possibilidades, exceto Ele mesmo. Se possível fosse a existência de um Deus semelhante ao verdadeiro, tudo não passaria de um grande paradoxo. Caso tal absurdo fosse concebível, Deus não passaria de um ser celeste com certas limitações,
pois não poderia arrogar para si mesmo o ser tudo em todos, ou seja, o único Supremo Deus. Subitem 1.3. Nada existe acima da unidade de Deus. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus está infinitamente acima da nossa capacidade de conhecimento. Nada existe acima da unidade de Deus. Muitos buscam explicações sobre a existência de Deus, porém, as respostas concretas sobre esses questionamentos escapam da nossa capacidade de entendimento. Por quê? O espaço da nossa razão é muito limitado e não alcança Deus, já que estamos totalmente vinculados ao espaço temporal. Quando o ser humano foi criado, lá no Jardim do Éden, a Trindade já existia. Deus não tem início e nem fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Deus não possui procedência como ser humano, pois Ele mesmo é a origem de todas as coisas. A ideia da existência de Deus não comporta a aplicabilidade de mais um Deus, pois não há nada que não esteja sob a dependência dele. A ideia de um Deus plural é uma aberração totalmente ilógica. Atualmente existem 2 papas vivos no Vaticano. Isso é até possível, pois o papismo envolve apenas o que cada líder eclesiástico pode resolver dentro das suas próprias ações. Mas é impossível a aceitação da ideia de pluralidade de deuses. Item 2. A Trindade compõe a unidade. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Desde o início da criação, no livro de Gênesis, até o fim, em Apocalipse, as Sagradas Escrituras sustentam com absoluta certeza a unidade de Deus. Os textos bíblicos foram inspirados pelo Espírito Santo e por isso seus registros são evidentes e não suscitam dúvidas. Há um único Deus, cujo dogma cristão proclama a união de 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, mas que formam um só Deus. A unidade da Trindade divina é um ensinamento de profunda relevância como doutrina fundamental da Bíblia. Subitem
2.1. Deus é a mais pura realidade como unidade. O vocábulo realidade tem sua origem no latim, realitas, ou seja, uma coisa com o significado de tudo o que existe. Em seu sentimento mais comum, essa palavra abarca a significação de tudo o que é, seja ou não perceptível, acessível ou entendido pela filosofia, ciência ou qualquer outro sistema de análise. Deus é a mais pura realidade e só pode existir um ser somente como sendo a pura realidade. Id Wilson Tozer foi um pastor, escritor e conferencista bíblico estadunidense. Ele afirmou que não temos condições de saber como Deus é em relação a si mesmo. O livro de Jó declara o seguinte: porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? É mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Livro de Jó, capítulo 11, versículos 7 e 8. Subitem 2.2. A infinidade explica a unidade de Deus. Segundo publicou a revista Galileu, nosso genoma contém cerca de 3,2 bilhões de letras de código de DNA. 0,5% disso seria 16 milhões de letras. O código possui 4 letras. Então, o número de combinações possíveis é igual ao número 4 elevado a 16 milhões. O gigantesco resultado dá um número de possíveis genomas, muitos e muitas vezes o suficiente para que todas as pessoas que já existam ou existiram tenham DNAs diferentes. Assim, probabilidade de alguém ter exatamente o mesmo genoma que você é 0. Isso vale até para gêmeos idênticos. Isso ratifica o que diz a Bíblia em relação a Deus como ser absolutamente infinito e eterno. Não existe probabilidade de existir mais de um ser infinito. Se isso fosse verdade, de que maneira poderia existir além de um infinito? Totalmente ilógico e impossível de se conceber. Não pode haver mais do que um Deus absoluto. A própria ciência encarrega-se de explicar, através do nosso DNA, de forma mais precisa, que para ser mais do que um é obrigatoriamente necessária que haja diferença. Como existir mais de um Deus que não podem diferir no seu ser? Subitem 2.3. A unidade de Deus é infinitamente perfeita. Porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Livro de Jó,
capítulo 11, versículo 7. A Bíblia Sagrada afirma de maneira categórica que Deus é inteiramente perfeito. Não existe a mínima possibilidade de coexistirem dois seres absolutamente perfeitos. Fosse isso possível, obrigatoriamente ambos deveriam diferenciar-se, pois, do contrário, eles seriam igualmente excelentes no mais alto grau. Portanto, podemos concluir com toda certeza de que há um e somente um que é considerado absolutamente perfeito. E o título do item número 3, o cosmos revela a unidade de Deus. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. O espaço universal, composto de matéria e energia, foi plenamente ordenado por Deus, segundo as suas próprias leis. Todas as criaturas do universo foram feitas por Deus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, conforme registro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Na ciência da astronomia, define-se o vocábulo universo como absolutamente tudo o que tem existência. Por conseguinte, corresponde ao espaço, ao tempo e a todos os demais tipos de matéria. Dessa maneira, uma única palavra que abrange o conceito do universo é tudo. Do contrário, Deus teria criado um multiverso e não um universo. Todo o universo, desde a sua criação, mantém uma ordem de unidade e finalidade. De acordo com o conceito de princípio antrópico, o universo foi muito bem ajustado para que houvesse vida. Somente a unidade universal é capaz de inferir a existência de um ser criador todo-poderoso e, consequentemente, não existiria unidade se não existisse Deus. Subitem 3.1. A unidade de Deus promove a união da igreja. Deus revelou-se à nação de Israel, no Antigo Testamento, com o propósito de estimular a unidade entre a nação israelita, além de advertir ao povo para que se afastasse dos cultos conferidos às divindades pagãs pelos habitantes primitivos da terra. O fundamento dessa unidade encontra-se registrado nos estatutos que Deus mandou Moisés dar ao povo. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantaste,
e comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que de ti tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 10 a 14. Na Trindade divina existe perfeita harmonia como resultado da unidade ratificada pelo próprio Cristo. Eu e o Pai somos um. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Jesus intercedeu ao Pai pela unidade da igreja, e seu argumento foi válido. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Evangelho de João, capítulo 17, versículo número 11. Subitem 3.2. A unidade de Deus ajuda-nos a nos manter em unidade. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo número 3. Somos a igreja e, ao mesmo tempo, o corpo místico de Cristo. Estamos ligados a Ele através do Espírito Santo e é nessa condição que devemos lutar pela unidade. Subitem 3.3. A unidade faz-nos crescer espiritualmente. O apóstolo Paulo enfrentou os falsos mestres que se introduziram na igreja de Colossos, disseminando suas falácias doutrinárias com o intuito de ameaçar a unidade entre os irmãos. Tal qual os filósofos sofistas, eles procuravam impor novas ideias, cuja influência da doutrina de demônios contradizia a pureza da verdade, a fim de tirá-los do alvo proposto pela unidade. Inovações doutrinárias não enchem igrejas, mas elas crescem com os ensinos genuínos da palavra que levam à verdadeira unidade. E tiramos como conclusão dessa nossa lição de hoje o seguinte: estes estudos que tratam da unidade cristã têm sido de grande relevância para o nosso entendimento sobre a inevitável unidade. Se permanecermos unidos como membros do corpo de Cristo, o Espírito Santo ajudar-nos-á a abrirmos o coração para que ele tenha plena liberdade para operar maravilhas através de nós. Somos a igreja militante numa contínua guerra espiritual contra o reino das trevas, cujo reinado é de Satanás. Jamais devemos baixar a guarda
diante do maior inimigo, pois não há como cantar o hino da vitória se a unidade estiver comprometida. Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 12 e 13. Bem, amados, na próxima semana nós estaremos antecipando a nossa escola bíblica dominical. Será a última escola deste trimestre e também do ano de 2022. Como a lição 13, a última lição, cairia exatamente no dia 25 de dezembro, dia de Natal, nós não teremos neste dia a nossa escola bíblica dominical, mas a anteciparemos para o dia 20. Guardem bem essa data. Dia 20 de dezembro será uma terça-feira. Em nossa igreja, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, às 19 horas. Dia 20 de dezembro, terça-feira, 19 horas. Será culto de ensino da palavra e fechamento das nossas lições bíblicas deste trimestre, quarto trimestre do ano de 2022. E para o próximo ano, nós estaremos estudando em nossa nova revista, Ebenezer Dominical. E a nossa temática tratará dos desafios da igreja para o século 21. Durante este trimestre, primeiro trimestre do ano de 2023, estaremos estudando sobre os desafios para a igreja, desafios que afetam a igreja desta idade contemporânea. Falaremos sobre a crise de identidade da igreja. Muitas igrejas perdendo a sua essência, fazendo inovações e se distanciando do verdadeiro evangelho. Então falaremos sobre a crise de identidade que ataca a igreja deste século. Falaremos sobre a igreja e a família como célula máter da sociedade. Não existe sociedade sem família. Também não existe igreja sem família. Então, uma família doente, uma família desestruturada, significa também sociedade doente, sociedade fragilizada. E igreja também é fracionada, né? Igreja dividida. Falaremos sobre a família pastoral, a igreja e o divórcio. Né? Jesus, quando foi contestado pelos fariseus, ele não quis nem discutir isso. Ele só respondeu o seguinte: ora, no princípio não era assim. Então não era e nunca foi projeto de Deus dividir famílias, dividir entes queridos, né? Não estava isso no projeto de Deus. Mas por causa da dureza do coração do ser humano, né, Moisés permitiu que tal lei fosse então introduzida no povo judeu. Estaremos falando sobre a igreja e as redes sociais. É uma das causas do esfriamento espiritual de muitas igrejas. Já existem aquelas pessoas que estão distantes, se dizem
pertencerem à igreja Cristo em Casa. Acham que está tudo bem, que a comunhão com Deus é perfeita e que não precisam mais da comunhão com os irmãos. Falaremos sobre os desafios missionários em um mundo globalizado. Estamos com o nosso trabalho lá na cidade de Beira, em Moçambique, na África. E crianças miseravelmente famintas, morrendo de inanição. Estamos lá socorrendo algumas centenas de crianças naquilo que nos é possível. Mas existem mais de 2 bilhões de pessoas que passam fome diariamente na face da terra. Falaremos sobre a igreja e o meio ambiente. O meio ambiente sendo afetado e estamos acompanhando aí a revolta da natureza. E a igreja e os perigos do relativismo. No relativismo é proibido proibir. Tudo é relativo. Então adquiram-na. É uma excelente revista. O comentarista é o pastor Josafá Terra dos Santos. É um dos comentaristas que Deus tem usado no nosso ministério Missão Europa. Desafios da Igreja para o século 21. Estaremos estudando este tema aqui no Brasil e também nas nossas igrejas na Europa. Até então, dia 20, terça-feira, se Deus disser que sim, aqui estaremos de retorno fazendo o fechamento das nossas lições deste trimestre. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus Cristo.